crianças, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar do período regencial, o período após a volta de Dom Pedro I para Portugal. Bora lá ver? Então, quando a gente fala do período regencial, o marco inicial se dá no dia 5 de abril de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. Diante das pressões, diante da dificuldade de governo por conta do pouco apoio, Dom Pedro acaba voltando para Portugal até para poder reconquistar o trono português. Se envolve numa guerra sucessória em Portugal, uma guerra com Dom Miguel. Isso é o problema de Portugal, eles que lutem, a gente se resolve conosco. No período regencial, começam já de cara a surgir uma série de transformações políticas no Brasil. Lembra que dos 4 poderes, em 2 o imperador é importantíssimo. No poder moderador, porque sou dele, e no poder executivo. O poder executivo coloca Dom Pedro como chefe dos ministros, certo? O que significa isso? A abdicação de Dom Pedro promove uma série de transformações políticas aqui no Brasil. Por quê? A partir de agora, no Brasil, nós temos um predomínio legislativo. A partir de agora, o poder que vai se consolidar é o poder legislativo. E o poder legislativo, de certa forma, tem como maioria, tem como grupo principal a antiga elite brasileira, os membros daquele chamado PB. Então, o período regencial vai promover a ascensão da elite local. Só cuidado com o detalhe, porque você vai me perguntar, Nicolás, qual elite local é essa? É principalmente a elite local do Rio de Janeiro, da capital. Essa elite local do Rio de Janeiro, ela está principalmente na figura dos regentes. Por quê? Por que esse período chama regencial? A Constituição era muito clara no sentido de que o imperador precisava ter 21 anos para poder assumir a coroa. Mas em casos excepcionais, essa idade podia ser reduzida para 18. Sim? Até lá, seriam nomeados regentes, que deveriam ser ou da família ou da confiança do imperador, 3 pessoas maiores do que 21 anos. Na verdade, maiores do que 25 anos, desculpa, seriam esses regentes, tá? E aí, esses regentes que foram nomeados eram dessa elite local carioca. Fora a elite local carioca, o que você tem são os membros do Partido Brasileiro que começam a dar as cartas no Brasil. E além disso, a abdicação de Dom Pedro, através da lei das regências, vai estabelecer também a suspensão do poder moderador. Nicolás, mas por que fazer isso? Simples, porque o poder moderador era de uso exclusivo do imperador. A falta do imperador faz com que o poder moderador seja suspenso. Aliás, cuidado com esse verbo, tá? Que nesse caso está no formato substantivo. O que eu estou te dizendo é que ele foi suspenso, não que ele foi anulado, não é que ele tiraram o poder moderador. O poder moderador ele vai voltar a existir mais para frente, mas por enquanto o poder moderador ele está suspenso, tá? Se você perceber, esse conjunto de transformações promove, então, uma alteração da estrutura política do Brasil. A partir de agora, quem vai dar as cartas é o antigo Partido Brasileiro, são os membros do Partido Brasileiro, a elite local, em contraponto ao Partido Português, que deu as cartas no primeiro reinado. Mas tem um detalhe que é muito importante que você guarde a respeito do período regencial. Que a gente vai ver que foi um caos, aconteceu um monte de coisa que não devia, mas uma coisa é boa. O período regencial, ele consolida o processo de independência. Nicolás, como assim? Simples. O período regencial é, de certa forma, o que fecha a independência do Brasil. A partir do período regencial, está definitivamente encerrado o vínculo com Portugal. Por pior que seja o período regencial, por mais confuso que seja o período regencial consolida a nossa independência. Sabe por quê? Porque a partir de agora o Brasil é governado por brasileiros. A partir de agora, nada por motivo nenhum pode voltar a colocar o Brasil na condição de colônia. Dom Pedro abdicou, Dom Pedro voltou. Nomeou Dom Pedro II para ser o rei aqui.
Dom Pedro II, sendo rei no Brasil, Dom Pedro II não é sucessor de coroa portuguesa. Então, mesmo quando Dom Pedro II virar de fato imperador, não tem vínculo sucessório com Portugal. No período regencial, estamos falando da ascensão da elite local. Elite local não tem vínculo com Portugal. Então, primeira coisa que eu quero que você guarde: o período regencial, apesar de tudo, ele marca o fim definitivo da relação colônia-metrópole. A gente poderia, de certa forma, dizer que o grito de Ipiranga foi no dia 7 de setembro, mas a independência definitiva e inquestionável do Brasil se dá no dia 5 de abril, com o início do período regencial, a partir da abdicação de Dom Pedro I. Até aqui tudo bem? Uma das marcas do período regencial está na estrutura política, na mudança nos partidos que vai significar a saída do primeiro reinado com o início do período regencial. E aí, de uma forma bem esquemática, bem visual e bem geral, eu quero que você pense da seguinte forma. No primeiro reinado, nós tínhamos o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido dos Luso-Brasileiros, que defendia um governo forte, um governo centralizado. O Partido Português, que se transformou em aliado de Dom Pedro. E o Partido Brasileiro, que traiu Dom Pedro, de certa forma, que foi traído, melhor dizendo, por Dom Pedro, quando apoia a independência e depois é chutado no fechamento da Constituinte de 23. Com a abdicação de Dom Pedro e a volta para Portugal, o Partido Português vai assumir o formato que a gente vai chamar de Partido Restaurador. Por que restaurador? O Partido Português, o antigo Partido Português, vai defender a volta de Dom Pedro, a volta do primeiro reinado, a volta do poder moderador, a volta de toda a estrutura, certo? Que sustentava o primeiro reinado, por isso que a gente vai chamar de Partido Restaurador. Inclusive, esses restauradores chegam a enviar pessoas a Portugal para convencer Dom Pedro a voltar. Então, a ideia era trazer de volta a estrutura do primeiro reinado, tá? São saudosistas do primeiro reinado. Já o Partido Brasileiro, ele vai assumir dois grupos nesse momento. Vai assumir um grupo que a gente vai chamar de liberal moderado. Quem são esses liberais moderados? Eles são liberais em oposição ao conservadorismo restaurador. Mas eles são moderados porque eles defendem a preservação da escravidão, a preservação do voto censitário, uma estrutura constitucional liberal, uma estrutura constitucional monárquica, porém com limites ao poder do imperador. Eles não acharam ruim Dom Pedro ir embora. Eles acharam até interessante Dom Pedro ir embora, mas agora seria interessante ter um Dom Pedro mais suavizado, um Dom Pedro light, certo? Aí teve um imperador de um monarca para evitar revolta popular, para consolidar os interesses da elite, só que sem o autoritarismo defendido pelos restauradores. E havia também os liberais exaltados. Esses exaltados, eles já têm um outro projeto. Os exaltados são aqueles que defendem república, são aqueles que defendem federalismo, são aqueles que defendem uma mudança mais profunda na estrutura política do Brasil. Sem, no entanto, questionar a estrutura social. Não estamos falando de um partido popular. Aliás, isso é muito importante que você perceba. Elite, elite, elite. Luso-brasileiros, donos de terra, comerciantes urbanos. Todos eles voltados para a elite. Aqui não tem nenhum partido popular, tá? Centralização absoluta, centralização moderada, descentralização. Basicamente, esse é o formato, tá? Essa estrutura vai acompanhar até 1837. Você vai ver isso nos próximos vídeos. 1837 é o ano de morte de Dom Pedro. E a morte de Dom Pedro vai matar o Partido Restaurador. Porque quando Dom Pedro morre, o Partido Restaurador não tem mais o que restaurar, certo? E a morte de Dom Pedro, em 1837, vai gerar uma nova estrutura política. Porque esses dois têm elementos comuns. Esses dois se aproximam mais. E esses, de certa forma, sobraram. E aí vai surgir uma nomenclatura que vai nos acompanhar do final do período regencial até o final do segundo reinado. Restauradores e moderados vão formar o que a gente vai chamar de regressistas. Ou simplesmente
conservadores. Já os exaltados, não tão exaltados assim, vão ser chamados de progressistas ou liberais. Lembrando que tudo isso aqui é após 1837, ou seja, após a morte de Dom Pedro I. Tudo bem? Então, essa vai ser a nossa estrutura política do período regencial. No primeiro momento, 3 grupos: restauradores, moderados e exaltados, monarquistas, monarquistas constitucionais, republicanos, elite, elite, elite. Com a morte de Dom Pedro, não tem mais o que restaurar, se separa um grupo mais conservador, com traços mais monarquistas, e um grupo mais progressista, com alguns traços mais republicanos e federalistas. Até aqui tudo bem? Quando a gente fala do período regencial, a melhor forma da gente entendê-lo é separando em 2 grandes blocos, certo? O primeiro bloco a gente vai chamar de avanço liberal, e se vocês repararem, ele vai pegar a maior parte do período regencial, de 1831 até 37. Quando a gente fala de avanço liberal, nós estamos falando de uma aliança dos antigos membros do Partido Brasileiro. O avanço liberal nada mais é do que uma aliança entre os liberais exaltados e os liberais moderados. Exaltados e moderados. E aí você vai me perguntar: Nicolás, o que levaria exaltados e moderados a se juntarem? Simples. A aliança entre exaltados e moderados nada mais é do que a forma de combater 2 coisas. Quais são as coisas que eles querem combater? Primeiro, eles querem combater a possibilidade de restauração. Eles querem combater os restauradores, que vai ficar feio aqui, deixa eu escrever de uma forma mais bonitinha, para você enxergar melhor. Então, eles querem combater os restauradores. Mas muito mais do que combater os restauradores, eles também querem combater aqueles membros mais populares. Porque se você olhar a estrutura política, nenhuma estrutura política aqui contemplava as camadas baixas. O que nós tínhamos no período regencial eram 3 grupos de elite. Uma elite mais conservadora, uma elite mais liberal, mais radical, e uma elite mais ou menos. Mas eram 3 grupos de elite. Tanto restauradores, quanto liberais moderados, quanto liberais exaltados, são grupos de elite. E a cabeça da elite é sempre contra avanço popular. Vai que revoltas populares colocavam em risco, por exemplo, a escravidão. Vai que revoltas populares colocavam em risco a segurança nacional ou até mesmo a integridade territorial. Então, essa aliança entre exaltados e moderados é justamente para combater ou a possibilidade de uma restauração ou a possibilidade de um avanço popular. Tá? Quando a gente fala do avanço liberal, eu quero que você guarde 2 coisas que foram criadas. Na verdade, 3, é que 2 foram inicialmente. Primeira coisa que foi criada a chamada Lei das Regências. Essa Lei das Regências, eu te dei o spoiler agora há pouco, ela está relacionada com a suspensão, por exemplo, do poder moderador, para evitar que um regente pudesse, naquele momento, se sentindo imperador, colocar em risco a estrutura imperial. Tá? Essa Lei das Regências, então, é uma forma de controle de qualquer desejo autoritário por parte dos regentes. Além disso, é criada a chamada Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, ela vai acabar assumindo um papel fundamental, porque ela vai transpassar o período imperial inteiro e depois vai invadir um pouco da República Velha. Essa Guarda Nacional, ela funciona como milícia local. E a ideia da Guarda Nacional era ter exércitos fiéis à regência.
se há uma tentativa de criar um exército fiel à regência, é porque com certeza havia infiéis à regência, certo? A ideia aqui era combater setores do exército que pudessem se aliar a movimentos separatistas. A Guarda Nacional nada mais é do que uma tentativa de aumentar, certo, a segurança em relação à integridade territorial. Porque o grande problema do Brasil, e eu te falei isso lá no primeiro reinado, era o perigo de separatismo. O tamanho do Brasil, a extensão territorial do Brasil e a existência de interesses regionais diversos podia colocar em risco a integração nacional, a integridade do território. A Guarda Nacional era justamente para garantir essa ordem, tá? E ao mesmo tempo, a ideia de uma regência trina permanente. Quando Dom Pedro I abdica do trono, é nomeada uma regência trina provisória, sim? Só que regência trina provisória, ela tem um problema. Ela cria, até pelo próprio nome, um sentimento de instabilidade muito forte. E essa regência trina provisória não tinha sido eleita, não tinha sido formada por pessoas que representassem os diferentes grupos políticos do Brasil. A ideia dessa regência trina permanente era tentar, de certa forma, garantir uma estabilidade. O nome permanente já mostra que eles não vão ser tirados, e o fato deles não serem tirados também desestimula a possibilidade de revolta. Só que ao mesmo tempo, a ideia aqui é promover uma certa conciliação entre as diferentes regiões do Brasil. Lembra que você tem um grande problema que se chama regionalismos. Você tem que combater um grande problema nas regências, que são as diferenças regionais. E se você reparar, tudo aqui caminha para conter essas diferenças regionais. Por que tudo caminha, prof? Simples. A ideia da lei das regências é para evitar que um regente tenha poder demais. A Guarda Nacional é para evitar revoltas. E a regência trina é justamente para colocar pessoas das diferentes regiões tentando criar esse sentimento de unidade. Lembra o problema da independência. O Brasil proclama independência sem ter uma identidade nacional, certo? E a falta da identidade nacional e as diferenças regionais podem colocar em risco a unidade territorial. Nesse primeiro momento, a tentativa foi conter isso através da repressão da Guarda Nacional e do acordo político, que é a regência trina permanente. Até aqui tudo bem? Muito bem. O problema foi que, mesmo com esse cuidado tomado no primeiro momento para promover a conciliação, uma ameaça de golpe do Diogo Feijó colocou em xeque todo o projeto de estabilidade que tinha sido criado. Diante disso, a alternativa se deu por uma mudança constitucional. E isso é muito importante. 10 anos depois da outorga da Constituição, nasce aquilo que a gente vai chamar de ato adicional. Se um advogado me ouvisse falando isso, provavelmente ela fecharia a mão e daria na minha cara, tá? Mas entende o ato adicional como um post-it colocado na Constituição. Sabe post-it que você cola e fica por baixo? Isso é uma emenda constitucional. O ato adicional é uma emenda constitucional, é um post-it que você cola na Constituição, alterando aquilo que estava escrito, tá? O que esse ato adicional estabelecia? Esse ato adicional promovia 3 grandes alterações para o período. Primeira grande alteração que era criada aqui. O ato adicional criava as chamadas assembleias legislativas nas províncias, ou assembleias legislativas provinciais. Nicolás explica o que é isso. Explica assim. A ideia era que, a partir de agora, cada província, cada estado, pudesse criar leis. A Assembleia Legislativa, ela cria lei.
O que eu estou dizendo aqui? A partir de agora, cada província vai criar as próprias leis, ou tem autonomia para criar algumas leis valendo naquela província. Nicolás, o que é isso? Isso é o antigo projeto da elite local. Esse foi sempre o desejo das diferentes elites, ter autonomia para criar as próprias leis. Tá? Junto com isso, o ato adicional acaba com o Conselho de Estado. Conselho de Estado era um resquício muito forte que ainda sobrava do Império. Conselho de Estado era o conjunto dos assessores do imperador. E assim como o exército era visto como um exército ligado ao imperador e a Guarda Nacional foi criada para criar um exército da regência, o fim do Conselho de Estado era para apagar resquícios políticos do Império. Eram os antigos assessores de Dom Pedro I que estavam aguardando a maioridade de Dom Pedro II para voltar ao seu posto. Tá? Isso aqui é uma jogada muito clara de apagar resquícios do Império. E a grande transformação é a mudança no formato das regências. A regência trina, a antiga regência trina, ela foi transformada numa regência una. Tudo bem? E aqui não precisa ser um grande gênio para imaginar que trino é porque eram 3 regentes. A partir de agora, se estabelece uma regência una, ou seja, a partir de agora haverá apenas um regente. Com um detalhe, essa regência una envolvia eleições para regente. Esse regente seria eleito através de eleições diretas e eleições através de voto censitário. Traduzindo, haveria uma votação para escolher esse regente. Essa eleição se daria de forma direta, quebrando aquela ideia da votação indireta do primeiro reinado, mas mantendo o caráter censitário. Pensa comigo. Eu tenho uma mudança na Constituição que dá autonomia para as províncias, acaba com os resquícios do Império. Eu já tenho um exército que não tem nada a ver com o Império, que é a Guarda Nacional, que é o exército das regências. E agora eu tenho um regente único, eleito por voto que não é popular, é voto censitário, mas é voto direto, ou seja, as pessoas da elite elegem esse regente. Você percebe que o Brasil está ficando um pouquinho diferente? Você percebe que a carinha que o Brasil está ganhando a partir do ato adicional é alguma coisa do tipo me bota ordem e progresso e me chama de república? Você percebe que o Brasil está se aproximando bem devagar e bem discretamente do modelo republicano? Isso é muito importante que você guarde. O ato adicional, ele cria uma aproximação com o modelo republicano. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha, eu não te disse que o Brasil virou uma república. O Brasil continua sendo uma monarquia constitucional que está vivendo um período de transição chamado regencial. Isso aqui não é proclamação de república, mas a transformação, a adição feita à Constituição dá ao Brasil uma cara mais próxima da república. Beleza? Isso aparentemente vai ser muito bom. Só que cuidado, o grande problema do Brasil continua latente, continua escondido, que são as diferenças regionais. E esse modelo republicano deu autonomia para as regiões. Autonomia com diferenças, a integração nacional e o território vai correr perigo. Quer ver? Nesse então, primeiro período de regência una, a grande figura, o primeiro regente uno que o Brasil terá foi o padre Diogo Feijó. A grande figura aqui então se chama Diogo Feijó. Olha que interessante. Diogo Feijó era o antigo ministro da Justiça. Ele tinha sido ministro da Justiça.
ministro de Justiça. Mas se você prestou atenção no vídeo anterior, eu disse para você que esse mesmo cara, ele tentou dar um golpe contra a regência, certo? Tentou dissolver a regência para assumir o poder. E agora ele se candidata e ele é eleito como primeiro regente. Então foi eleito como primeiro regente uno. Tudo bem? Nicolás, ele foi eleito como? Quem apoiava Diogo Feijó? Diogo Feijó foi eleito com um claro apoio do Rio de Janeiro. Diogo Feijó representava os interesses do Rio de Janeiro, certo? O que isso significa? Às vezes na história é tão importante o que é dito quanto aquilo que não é dito. Às vezes o silêncio ele fala. Ó, profundo isso. Se ele tem apoio do Rio de Janeiro, ele vai ter a oposição das outras regiões do Brasil. Diogo Feijó tinha uma violenta oposição tanto nas regiões sul, quanto no norte, quanto no nordeste. Certo? A base de apoio do Diogo Feijó estava no Sudeste. Sudeste que, por sua vez, estava começando a viver um momento de prosperidade econômica por conta do café. O café na região do Sul Fluminense, na região do Vale do Paraíba, que é Vale do Paraíba Fluminense e depois vindo para São Paulo, se destacava, começava a despontar como um grande produto de exportação, fortalecendo a elite do Sudeste. Só que, por sua vez, isso colocava choques do Sudeste com as outras regiões. Não é por acaso que é nesse momento que começam a pipocar as 3 primeiras revoltas do período regencial. Diante disso, nós vamos ter as 3 primeiras revoltas do período regencial. Quais, prof? Foram a revolta dos Malês, na Bahia, a cabanagem no Grão-Pará e a farroupilha no Rio Grande do Sul. Prof, você não vai me explicar as revoltas? Vou. Você vai ter um vídeo para cada revolta, mas por enquanto eu quero situá-las, tudo bem? A revolta dos Malês, a cabanagem e a farroupilha são 3 revoltas que eclodem, começam no início da regência una do Diogo Feijó. E as 3, se você reparar, representam essa oposição, Sul, Norte, Nordeste, certo? Embora a revolta dos Malês, nesse caso, não tenha muito a ver porque é uma revolta de escravos, mas representa exatamente como você não tem revolta no Sudeste. Por que você não tem revolta no Sudeste? Porque o Sudeste traz os interesses do governo, tá? A revolta dos Malês não era bem uma revolta separatista, mas a cabanagem sim. A farroupilha tinha interesses diversos, mas tinha também interesses separatistas. Ou seja, você começa a perceber como aquelas diferenças regionais vêm à tona, como aquelas diferenças regionais começam a de fato aparecer nessas primeiras revoltas que acontecem contra o governo do Diogo Feijó. E aí, eu quero voltar para aquilo que nós discutimos agora há pouquinho a respeito do ato adicional. O ato adicional descentraliza o poder. O ato adicional dá autonomia para as províncias. Será que essa autonomia é segura? Pois bem, quem defende o ato adicional acredita que sim, que aquela autonomia garante a estrutura do país. Agora, aqueles que questionaram o ato adicional por considerá-lo um ato de anarquia e por considerar que a autonomia para as províncias poderia ser perfeitamente confundida com separatismo, agora vai ter argumento. E a situação do Diogo Feijó começa a ficar meio tensa, porque ele já tinha pouco apoio político e agora existe um problema real de risco de fragmentação territorial. E isso vai acabar custando o cargo para o Diogo Feijó. Em 1837, diante das revoltas, diante das pressões, Diogo Feijó renuncia, é convocada uma nova eleição e o vencedor se chama Araújo Lima.
Araújo Lima tem uma tendência completamente oposta àquilo que nós temos até agora. A situação vai mudar radicalmente. Bora lá ver? 1837, como eu te disse, é o ano da renúncia de Diogo Feijó, do regente Feijó. É Feijó, não é feijão, pelo amor de Deus, certo? Só que a renúncia de Diogo Feijó se dá no mesmo ano da morte de Dom Pedro I. Professor, mas o que tem a ver? Ele já está lá em Portugal. Ô, professor, mas de novo esse mala? O que afeta? Ele está lá em Portugal. Pera. O fato de Dom Pedro I morrer acaba afetando a estrutura política do Brasil. Porque tinha um partido chamado Partido Restaurador que não tem mais o que restaurar. Você não vai restaurar o primeiro reinado sem Dom Pedro. O Partido Restaurador chegou a viajar, a mandar pessoas para Lisboa para tentar convencer Dom Pedro a voltar. Tudo bem? O Partido Restaurador são os crushes de Dom Pedro. Então, eles não têm mais o que restaurar quando Dom Pedro morre. Com a morte de Dom Pedro, vai surgir uma aliança no Brasil. Qual é essa aliança? Os antigos restauradores. Os antigos restauradores, que agora não tem mais nada para restaurar, vão se aliar aos moderados. E essa aliança tem um único e claro objetivo: o fim da autonomia provincial, o fim da autonomia dos estados. Afinal de contas, existe um sério risco de perder a unidade territorial. Você está diante das revoltas, certo? E é essa aliança entre restauradores e moderados que vai fazer surgir aquilo que a gente vai chamar de partido regressista ou partido conservador no segundo reinado, que agora se transforma em maioria. E é por isso que nós vamos ter um segundo momento no período regencial, que a gente vai chamar de regresso conservador. Regresso conservador, que vai durar de 1837 a 1840, tá? Nicolás, mas regresso do quê? Se eles nunca estiveram no poder. É regresso porque o Brasil tinha uma cara conservadora antes, durante o primeiro reinado. Agora são eles que vão voltar a dar as cartas. E a figura vai se chamar Araújo Lima. A aliança entre restauradores e moderados da maioria a um projeto político contrário à autonomia, da maioria esse projeto conservador. E na figura do Araújo Lima, isso vai se materializar. Diferentemente do Diogo Feijó, que era apoiado por São Paulo, o nosso glorioso Araújo Lima, ele tem apoio das mais diversas elites. Na verdade, apenas 3 das 21 províncias não apoiavam o Araújo Lima. Então, ele tem apoio das elites regionais, o que dá a ele uma condição de governo muito melhor dado o seu antecessor, tá? Isso não significa que a estabilidade está garantida, porque tem uma figura ou um grupo que até agora passou batido, que é o povo. Lembra que eu te falei? Você tem 3 setores de elite, certo? Por enquanto, você tem brigas entre elites. Araújo Lima, ele põe um fim às disputas entre as elites, mas ele não põe um fim às questões populares. A figura do Araújo Lima vai se destacar pela repressão a movimentos populares. A repressão à cabanagem foi muito forte, por exemplo. A repressão à farroupilha foi muito forte, embora elas só vão ser contidas no segundo reinado.
que isso vai representar na prática? Quando você bate num grupo popular que sempre se sentiu excluído, você não vai abafar esse grupo, muito pelo contrário. Essa repressão, ela vai gerar novas revoltas. Só que essas novas revoltas vão ter um caráter diferente. Não vai ser mais revolta de elite. Essas revoltas vão ter um caráter essencialmente popular. Quer lá ver? As duas revoltas que vão colocar em risco mais uma vez a unidade territorial do Brasil são uma na Bahia e outra no Maranhão. Quais são elas? Próximo, vamos lá. Na Bahia, aquilo que baiano sabe de revolta. Trocadilho infame, sabe nada. Eu errei a cor do giz, então vamos arrumar por cima. A gloriosa sabe nada na Bahia. Tá? No Maranhão, a chamada balaiada. Antes que você surte, calma, a gente vai falar de todas as revoltas, uma por uma, cada uma num videozinho, após acabar esse aqui, tá? Então, essas revoltas, diferentemente lá da Farroupilha, que era uma revolta da elite, ou dos malês, que foi uma revolta de escravos, são revoltas que têm um claro caráter popular, principalmente de contestação ao autoritarismo e à repressão que o governo Araújo Lima teve em relação a movimentos populares. Tá? O que eu quero te mostrar com isso? Que mesmo com a retomada do poder dos regressistas, ainda havia condições para movimentos de separatismo. E aí, diante dessas revoltas, começam a aparecer dois projetos de país novamente. Quais são esses dois projetos de país? O primeiro projeto é o projeto dos regressistas, do chamado Partido Regressista. Lembrando que o Partido Regressista é o partido que se forma da junção de restauradores com moderados. Sim? O que o Partido Regressista tem de projeto aqui? O Partido Regressista tem como projeto o fim da autonomia, o fim formal da autonomia. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas tá, como é que faz para acabar com a autonomia? Simples, tem que acabar com a lei que permite essa autonomia. Essa lei se chama ato adicional. Então começa a se cogitar uma forma de acabar com o ato adicional. Só que tem um outro grupo aqui, que é o que a gente vai chamar de Partido Progressista. O Partido Progressista é aquele que reúne a maior parte dos antigos exaltados, já nem tão exaltados assim, os muito exaltados, já perderam vez, os muito exaltados se envolveram com as reformas, com as revoltas, perdão, mas são aqueles que se opõem a esse projeto regressista. Esse grupo começa a enxergar uma outra solução que até agora ninguém tinha pensado. A solução que esses caras têm tem nome e sobrenome, se chama Dom Pedro II. O discurso progressista vai ser: a única forma de garantir a autonomia é voltar para a centralização política. A única forma de manter a unidade territorial é voltar para a centralização política. Pera, Nicolás, você falou que a única forma de voltar para a autonomia é manter a centralização? Sim, porque a partir do momento que tem um imperador forte, mesmo com a autonomia, não tem perigo, porque o imperador vai fazer esse elo, o imperador vai fazer essa ligação, o imperador vai ser essa figura que vai garantir a unidade territorial. Esse discurso está bem pouco progressista, não está? Esse discurso está bem, inclusive, conservador. Pois bem, perceba como o discurso progressista é o discurso para agradar os regressistas. Perceba como o discurso regressista, na verdade, nada mais é do que um discurso de volta ao poder. Os regressistas veem em Dom Pedro, os progressistas veem em Dom Pedro uma possibilidade deles mesmos voltarem ao poder, agarrados em Dom Pedro. Esse grupo
vê num jovem de 14 anos um potencial enorme para manipular e para poder chegar ao poder. E isso vai acontecer. Quer ver como? Nós chegamos no ano de 1840. E 1840 é o ano final do período regencial, mas é um ano talvez de maiores transformações. Por quê? Lembra que eu te falei que havia dois projetos? Um se chamava Fim da Autonomia, o outro se chamava Dom Pedro II. Isso vai se materializar no ano de 1840 em duas medidas. Primeiro, uma medida dos regressistas. Esse reg é regressistas. E essa medida foi o fim da autonomia. Nicolás, mas como foi feito isso? Através de uma mudança na Constituição. Foi decretada uma lei chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional. Essa lei interpretativa do ato adicional, educadamente, significa que o ato adicional ele foi anulado. A lei interpretativa do ato adicional determinou a anulação do ato adicional, certo? Ato adicional que era o que conferia autonomia para as províncias. O discurso regressista foi, beleza, vamos acabar com a autonomia. Acabando com a autonomia, acaba qualquer possibilidade de revolta e com isso nós garantimos a ordem. Significa que o último traço do governo progressista, o último traço de liberalidade que ainda sobrava, acabou de ir para o espaço. Isso foi o ponto de partida de uma virada de mesa sensacional promovida pelos progressistas. E essa virada de mesa promovida pelos progressistas vai se chamar golpe da maioridade. E entenda a virada de mesa como golpe. Houve uma quebra da legalidade, houve uma quebra da constitucionalidade. Por quê? Porque houve a antecipação da posse de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele viraria rei em 1843. Ele vira imperador em 1840, do alto dos seus 14 para 15 anos. Tudo bem? Dom Pedro II foi colocado como imperador antes da idade. Isso chama golpe da maioridade. Só que isso não é progressista. Olha para cá. Entre o meu ideal e meu poder, eu quero mesmo é que meu ideal se exploda. Os progressistas veem uma possibilidade de voltar ao poder agarrados em Dom Pedro. Os progressistas pensam que Dom Pedro, do alto dos seus 15 anos, era facilmente manipulável. Então vamos colocá-lo no poder. O moleque bobinho, ele vai fazer o que a gente quiser, ele vai comer na nossa mão. Trouxas, certo? Você vai descobrir isso no segundo reinado. Mas principalmente o discurso progressista era um discurso que atingia os regressistas. O discurso progressista era um discurso inquestionável. O discurso era, a gente tentou, a lei não foi capaz, a lei não garantia a estabilidade. A única garantia de estabilidade é o imperador. Então, o golpe da maioridade contou no primeiro momento com o apoio dos próprios regressistas, que não perceberam que estavam tendo a cama para eles deitarem. Os progressistas, com o discurso de antecipação da posse de Dom Pedro, eles fazem a cama para os regressistas deitarem e dizem para eles, mas não é tudo que vocês querem? Vocês não querem um governo forte? Vamos ter um governo forte. Quando os progressistas fazem isso, os regressistas no primeiro momento concordam, falam, beleza, é nós. Aí eles se tocam que na verdade eles acabaram de ser derrubados do poder. Com a antecipação da posse de Dom Pedro, nós temos o início do segundo reinado. Porque a partir de agora, nós temos um imperador de volta. E aí, volta o segundo reinado. Certo?
mas isso é assunto para um próximo vídeo. Fica esperto porque você vai ter videozinhos de cada uma das revoltas. Eu apresentei o panorama geral da regência aqui. Cada revolta vai ganhar um videozinho para ela. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.